Às vezes eu acho que Deus só fala com algumas pessoas em sonho porque esse é o único momento em que elas estão realmente concentradas. Eu sou Anne Eduarda Messias e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Fim de ano chegando e é aquele momento para que a gente pegue um papel e uma caneta e comece a escrever nossas metas. Para quê? Para nada, porque na realidade a gente não cumpre, mas é um momento interessante, é um momento que gera ali aquele prazer e aquela expectativa. Pois bem, em relação a essas metas, hoje eu vim trazer para vocês uma das metas que, ao meu ver, é a mais importante de todas para você ter no ano que vem. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito. Inclusive, eu acho que mais importante do que a meta que a gente vai falar aqui é você ter a meta de maratonar esse canal e de se inscrever. Em 2026, ser o tipo de inscrito que deixa o like e comenta. Isso é muito importante e fortalece aqui o canal. Caso você não saiba, quando você deixa um comentário no vídeo, esse vídeo ele é recomendado para outras pessoas, tá bom? Então também é uma forma de compartilhar o vídeo e ajudar outras pessoas, além de conseguir se comunicar diretamente comigo e me dizer se o vídeo funcionou para você. Pois bem, gente, vamos começar agora. Eu confesso que eu pensei muito em que tipo de conteúdo eu deveria trazer para esse fim de ano, né? No ano passado nós fizemos um conteúdo aqui completo que fala sobre como você pode cumprir suas metas, né? E aí é uma dica para você cumprir qualquer meta, seja ela qual for. Esse ano, quando eu fui fazer uma reflexão assim pessoal sobre a minha vida e fiquei pensando em quais metas eu queria, teve uma que me chamou muita atenção. E à medida que eu fui estudando sobre ela e analisando, eu vi que ela é tão importante que eu resolvi trazer aqui. Então, sem enrolação, vamos lá. Você deve sim fazer suas metas, fazer seus objetivos. O que é uma meta para o próximo ano? É algo que você queira fazer, algo que você talvez tenha tentado fazer esse ano, não tenha conseguido, ou até agora não tenha tentado, mas quer tentar no ano que vem, tá bom? Essa é uma meta. E as pessoas colocam, eu quero aprender um novo idioma, eu quero ir mais à igreja, eu quero, sei lá, perdoar alguém. Tem pessoas que, enfim, cada um bota a sua meta. Eu quero fazer uma viagem. Existem vários tipos de meta, né? Várias metas que você pode fazer. E planejar o seu ano, colocar metas, não é ruim, muito pelo contrário. Isso é muito positivo, porque aí você já começa o ano sabendo o que você tem que fazer, tá bom? E dentre as metas que você vai fazer, eu aconselho que você coloque isso como prioridade. Porque assim, eu achava que era uma coisa que só estava acontecendo comigo, mas aí eu fui analisar e é uma coisa que está acontecendo com todo mundo. Por isso que eu trouxe aqui. Pois bem, dentre suas metas, você pode, eu também vou escrever aqui, você pode escrever junto comigo. Dentre tantas e tantas metas que você vai ter para esse ano, uma delas, e aconselho que seja a primeira, seja desacelerar. Então você vai escrever desacelerar. Em 2026, desacelere. E aí a gente vai falar sobre o que é desacelerar e o porquê você deve fazer isso. Nós vivemos em um mundo conectado, em um mundo globalizado, em um mundo que tudo está em tempo real. A era da informação, né? Então, você consegue fazer tudo ao vivo. E com isso, a gente começou a fazer uma coisa que muita gente acha que é legal, mas que a gente vai desconstruir aqui hoje, que é ser multitarefas. Ser multitarefas parece ser algo produtivo, parece que você está maximizando seu tempo, parece que você está ali ganhando tempo. E claro, tecnicamente falando,
de fato você está economizando tempo, maximizando seu tempo e tudo mais. O que é a multitarefa? É quando você pega várias tarefas e faz, ou pelo menos acha que faz, tudo de uma vez. Então, você consegue mandar um e-mail, ao mesmo tempo dar um telefonema e fazer e mandar mensagem. Você consegue ir para academia e ao mesmo tempo assistir uma aula ou um podcast. Estar no ônibus, a mesma coisa, ouvindo música ou então assistindo uma aula. Fazer um almoço enquanto vê um podcast e uma aula. Isso era o que aconteceu comigo. Eu sempre tentava maximizar o tempo o máximo. Então, eu sempre estava, durante a minha rotina, tentando fazer algo produtivo e tentando estudar. Até eu ver que isso é ilusão. Que nesses momentos, muitas vezes, quando a gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, a gente acaba não fazendo nada direito. E esse é o problema. Outro problema também de pessoas aceleradas, além de tentarem fazer tudo ao mesmo tempo, elas também não param um minuto. O cérebro delas não descansa. Até na hora que elas param para descansar, não é um descanso. Como assim? Eu paro para descansar, mas não é um descanso. Porque a pessoa para e fica no celular. Não sei se você sabe, mas as pequenas pausas do seu dia que você para descansar e fica na rede social, não é um descanso. Seu cérebro não está descansando, tá bom? E é por isso que muitas pessoas ficam extremamente sobrecarregadas durante o dia. Você tem aquela sensação de peso emocional. Pessoas que ficam sufocadas o tempo todo, sempre tendo que fazer alguma coisa. Ansiosas também, pessoas que já acordam extremamente aceleradas, pessoas que acordam já com o coração palpitando forte. Você acabou de acordar, mas parece que você correu uma maratona. Tudo isso por conta que você está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, não está parando para descansar, não está parando para raciocinar. São muitas informações e o nosso cérebro não consegue processar direito. Se a gente for parar para pensar nos nossos antepassados, onde não existia, por exemplo, tecnologias e tal, a gente tinha um cérebro que funcionava, né? E aí a gente tinha as nossas obrigações, que era basicamente procurar alimento. Hoje nós temos tudo ao nosso alcance e temos toda essa tecnologia. E o que é que isso tem a ver? Acontece que o nosso mundo, ele mudou muito. E mudou para melhor, também não estou aqui para criticar. Mudou bastante, ele acelerou bastante. Mudou assim, rapidamente, tá bom? A tecnologia evoluiu e evolui rapidamente. Só que o nosso cérebro, não acompanhou. Então, nós estamos em uma era global, em uma era tecnológica, em uma era extremamente acelerada, com o mesmo cérebro da época que não existia tecnologia. Então, o nosso cérebro não está preparado para esse monte de informações. E é por isso que as pessoas que mais fazem coisas são aquelas que se sentem sobrecarregadas e estão muito ansiosas, estão muito aceleradas. Dá para perceber isso quando você tenta parar e ficar sem fazer nada e ficar em silêncio e não consegue. O maior desafio da humanidade hoje, um dos maiores, né, é você parar e ficar sem fazer nada. Parar sem nenhum estímulo, sem o celular, sem a televisão, sem nada, e ficar sozinho consigo mesmo. As pessoas não conseguem mais fazer isso, não conseguem mais parar e ter um momento reflexivo. Sempre tem que ter alguma coisa. Por quê? Porque a gente se acostumou com esses estímulos. E isso tem trazido essas consequências. E aí, essa aqui foi a contextualização, basicamente, do que seria a aceleração, viver em um ritmo acelerado. Todos nós vivemos.
até mesmo as crianças, né? Criança, boa parte não tem mais infância. A vida da criança se resume em ir para a escola, em fazer as atividades e ficar no celular. Ela muitas vezes não tem tempo de processar uma informação, não tem tempo de brincar e de ser criança, né? A criança, ela já cresce cheio de atividades, cheio de tarefas, e aí na infância você fica cheio de atividades, na adolescência, na vida adulta, você nunca vai aproveitar a sua vida, nunca vai nem saber o que é, sei lá, ser humano de verdade. Esse é o problema da aceleração dos nossos tempos. E aí a gente pode pensar, né, em dicas práticas para que você possa fazer no seu dia a dia e desacelerar. Como eu sempre digo, nenhuma dessas dicas significa você deixar o celular, voltar a viver na caverna como os nossos antepassados. Não é nada disso. A tecnologia está aí, o celular está aí para o nosso benefício. Eu costumo dizer assim: o problema da tecnologia é quando ela nos domina. Porque foi uma coisa que o ser humano criou para benefício próprio. Ou seja, é uma coisa que nós temos que dominar. Então, o seu celular tem que ser dominado por você. Você que tem que determinar quando e como, para que você quer utilizá-lo. É você que tem que determinar os horários para mexer nele. Não é ele que deve determinar quando você deve mexer nele. Porque quando o seu celular ativa uma notificação, aparece uma notificação e automaticamente você vai lá e pega nele, você não consegue esperar nem um minuto, isso significa que ele está te dominando e não o contrário. Então, eu sou super a favor das tecnologias, elas facilitam a nossa vida. Eu só consigo ter um canal no YouTube, falar com você agora, nesse momento, porque nós temos tecnologia. Senão, não seria possível. Você pode, olha só que coisa maravilhosa, você pode me ouvir da sua casa. Isso é incrível. Eu não estou falando mal disso. Eu estou dizendo que isso deve ser controlado. É uma coisa que nós criamos e que nós temos que dominar, e não o contrário. Tá bom? Então vamos pensar aqui em dicas práticas para como que eu posso fazer isso, e aí você já pode aplicar nesse próximo ano, tá? Essas dicas. A primeira coisa que é muito interessante a gente pensar é ter momentos em silêncio. Em silêncio, e aí tem que especificar, sem o celular. Sobretudo ao acordar e antes de dormir. Calma que eu vou explicar. Jovem é morto a tiros na porta da sua casa ao voltar do trabalho. Criança é atingida por bala perdida por briga de facções. Filho mata os pais por herança. Essas e outras notícias como essa é o tipo de coisa que a gente se depara ao abrir o nosso celular de manhã. Então imagine você que quer ter um bom dia, quer ter um dia abençoado por Deus, acordando e se deparando com uma coisa dessa. Por mais forte que você seja, não tem como não se sensibilizar. Então você acorda, já pega o seu celular. Além de ter contato com notícias como essa, você pode pensar, mas o meu algoritmo não tem isso. Você pode, mas aí tem outras coisas. Tem pessoas que estão se mostrando melhores do que você, que conquistaram mais coisas que você. Já tem mensagem de coisa do seu trabalho, já tem e-mail do trabalho. E o simples fato de você acordar e pegar o celular já é um problema. Porque você acabou de acordar, o seu cérebro ainda está acordando
ainda tá entendendo, a gente ainda tá naquela preguicinha, e aí no momento da gente acordar de fato, a gente vai lá e pega o celular. Detalhe, a primeira coisa que você faz no seu dia dita como vai ser todo o seu dia. Se você pega o seu celular ao acordar, você está acostumando o seu cérebro a ter esse tipo de sensação, esse tipo de prazer. Porque pegar o nosso celular e mexer no nosso celular dá prazer. Ou seja, o seu cérebro, vai buscar essas doses de prazer durante o dia, tá bom? Que é dopamina. Ele vai buscar essas doses de prazer durante o dia. Problemática. Se você acorda e já pega o celular, você vai querer, durante todo o seu dia, também pegar o celular. Então, temos vários e vários problemas. O simples fato de pegar o celular de manhã é prejudicial e, além disso, ele ainda ajuda e contribui para que você permaneça durante todas as pausas do seu dia com o celular, que também é um outro problema. Como a gente resolve isso? Tendo momentos a sós. Dica 1. Acordar e não pegar o celular. Sim, isso é possível. E eu fiz esse vídeo aqui porque eu comecei a testar isso há um tempo e faz uma diferença danada. Acordar e não pegar o celular. Eu vou dar um exemplo meu assim, tipo, como é que eu faço? Primeiro, eu acordo com o despertador e o despertador é no meu celular, porque eu não quis comprar um despertador, gastar dinheiro com o despertador, se no meu celular tem um despertador. Então, eu resolvi usar o despertador do celular. Aí eu acordo com o despertador do celular e eu tenho feito um exercício que é muito legal, que é assim. Pego uma caixa, e aí eu deixei uma caixa assim no cantinho do quarto. E aí, assim que eu acordo, que eu desativo o despertador, eu pego o celular e boto dentro dessa caixa. Fecho a caixa. E não pego no celular. Aí eu acordo, tomo banho, escovo meus dentes, faço minhas orações, desço, tomo café. E aí, só depois, eu vou lá no celular para responder possíveis mensagens, tipo assim, mensagem que alguém mandou para mim. Detalhe, não é entrar na rede social e tal, porque eu não tenho redes sociais, eu já fiz um vídeo explicando sobre isso. É só para olhar mesmo as mensagens. Respondo as mensagens e guardo o celular novamente. Gente, parece coisa de doido, mas isso faz muita diferença. Quando eu resolvi testar isso, eu tava percebendo que eu tava acordando muito acelerada. Tipo, eu não tenho mais redes sociais, só que só isso não basta. Se você não tem redes sociais como eu, você tem que ter cuidado para não redirecionar o vício das redes sociais em outra coisa. No meu caso, eu identifiquei que eu estava viciada em escutar música. Então, era muito interessante, tipo assim, quando eu acordava com sono, eu criei o hábito de pegar os fones de ouvido e colocar o fone de ouvido. E aí, eu ficava escutando música quando eu acordava, ou seja, tendo contato com o celular, né? Eu acordava muito cedo, eu acordo também, né? Aí eu criei o hábito de, tipo, quando eu acordar, como eu tava com muito sono, eu criei o hábito de ouvir música, porque isso me ajudava a acordar mais rápido e me dá motivação para acordar, porque eu também ficava com preguiça. E aí acabou que eu me acostumei. Aí, né, eu comecei a acordar já super acelerada. Porque essa é a questão, o nosso cérebro se acostuma. Eu já estava acostumei a ouvir música. E aí o cérebro se acostumou, tipo, quando eu acordava, eu já acordava aceleradíssimo e só parava quando eu botava o fone para ouvir música. E me acalmava, porque eu me acostumei com esse estímulo. E aí eu comecei, tipo, a refletir sobre isso não tá certo e tal, eu tenho que acordar e, tipo, me reconectar mais comigo mesma. E resolvi tirar.
E aí foi todo um processo para me reacostumar. E depois que eu concluí, eu percebi que de fato faz muita diferença você acordar e não ficar com o celular e não ter nenhum estímulo. Eu sei que pro nosso mundo, assim, a forma como nós estamos vendo hoje, é meio esquisito você dizer assim, olha, quando acordar não cheque o celular. Porque a gente está acostumado a já acordar e já olhar o celular e já ver nossas demandas. Como se fosse tudo muito urgente. Mas deixa eu falar para você. Em 2026, na verdade era para ter entendido isso, mas já que não entendeu ainda, entenda. Agora nesse próximo ano, né, que a maior demanda que você deve ter é a sua. É a sua vida. Se você não está bem, se você não está se sentindo bem, não tem como fazer mais nada, tá bom? Então, é interessante e é urgente que você se cuide e tenha um tempo com você mesma. E as outras coisas vão depois. Não tem problema nenhum você esperar um pouco antes de fazer as suas coisas no celular. Muito pelo contrário, isso é muito, mas muito bom. E traz muitas consequências positivas, sabe? Aquela pessoa que está sempre estressada, que está sempre acelerada, que está sempre sufocada, que é o tempo todo faz tudo, não sei o que, tal, não sei o que, não para um minuto, isso não é saudável, tá bom? Eu percebi que depois que eu desacelerei um pouco, eu fiquei mais calma e mais tranquila. E é essa calmaria que a gente precisa na nossa vida, né? Acho que às vezes eu penso assim, qual que é a pessoa mais rica hoje? A pessoa mais rica hoje, na minha opinião, é a pessoa que tem paz. Que tem paz, sabe? Que vive uma vida tranquila, que consegue respirar. Porque isso está em falta. Então, para desacelerar, a primeira coisa é, pela manhã, não tocar no celular. Acorde, sabe? Respire, faça suas orações, sabe? Olha só como é saudável quando a gente é cristão. A gente acorda, faz nossas orações durante o dia, faz nossas orações durante a noite. E isso é muito bom. Tipo assim, quem não é cristão faz alguma coisa parecida com essa. Tipo, faz uma meditação, faz uma respiração, que também funciona, sabe? Mas que humanamente falando é muito bom. E é muito positivo, tá certo? Então, quando você acordar, não pegue o seu celular. Além disso, à noite também, antes de dormir. Isso é um pouco mais, pra mim pelo menos, é um pouco mais difícil do que de manhã. Porque de manhã, tal, você tá acordando. Agora, à noite, antes de dormir, tipo assim, 1 hora antes de dormir, não pegar o celular. Você pode utilizar a técnica da caixinha, como eu utilizo, que é enfie o celular dentro de uma caixa e não utilize ele. Então, por exemplo, não sei como é que funciona para você, mas algumas pessoas têm uma rotina matinal e noturna. Rotina da noite, por exemplo. Toma banho, escova os dentes, lava o rosto, passa hidratante, faz não sei o que. Durante esses momentos, você pode, como isso já é uma preparação para o sono, você pode guardar o celular, se desconectar antes. Aí você vai e faz essas coisas já desconectadas. E depois disso vai dormir, não pega mais no celular. Isso melhora muito a qualidade do seu sono. E se você dorme mais tranquila, automaticamente você também acorda mais tranquila. Então assim, a gente está começando a falar de desacelerar em 2 momentos cruciais, que é o momento que eu durmo e o momento que eu acordo, tudo bem? É importante que você não use o telefone nesse momento. Se telefone assim, nenhum estímulo, por exemplo, gente que tem televisão no quarto. Primeiro, o que é que uma televisão faz dentro de um quarto? Não sabemos. Por que que o ser humano resolveu botar uma televisão no quarto? Né? Isso aí é tema para outro vídeo, porque eu sou contra isso. Mas vamos supor que você tem uma televisão no quarto.
Se você guarda o seu celular na caixa e usa a televisão, não fez nada, né? Então assim, quando eu falo não utilize o celular, é nenhum estímulo, tá? Nenhum estímulo. Assim, se você tem dificuldade para dormir, pessoas que passam assim horas e horas não conseguem dormir e aí ficam com o celular, você pode substituir, tipo, ao invés de você ficar com o celular na cama, utilize um livro, porque além de ser benéfico para você, você também vai ter sono rápido. Porque eu também não sei por que uma pessoa que tem dificuldade para dormir fica com o celular na cama, sendo que ficar com o celular na cama dá mais dificuldade para dormir. Contraditório. Então é isso. O primeiro ponto da desaceleração para você cumprir sua meta é você, durante o dia, assim que acordar e antes de dormir, ficar longe de estímulos. Ficar só com você mesmo. Para quem já está acostumado a acordar e pegar o celular, é difícil desacelerar. Assim, você vai ter que fazer um esforço mesmo e acordar, você vai acordar com vontade. O verdadeiro viciado só percebe que é viciado quando vai fazer uma abstinência. Então você vai perceber que o celular era bem mais importante do que você imaginava. E aí você, mesmo com vontade, vai ficar sem fazer, até criar esse hábito. Porque caso você não saiba, nem tudo que a gente sente vontade de fazer, a gente deve fazer. E quem tem que mandar em você é você, e não o seu celular. Beleza! E o resto do dia, o que é que eu faço? Bom, você deve, como a gente falou no início, tentar não ser multitarefas, ok? Quando for fazer uma coisa, faz uma coisa de cada vez. Uma coisa que me ajuda é fazer uma lista das coisas que eu tenho que fazer no dia. Então, por exemplo, eu primeiro vou estudar alguma coisa. Aí depois eu vou fazer o almoço. Aí depois eu vou fazer um vídeo. Ou seja, nomear e classificar por prioridade as suas coisas. Por que isso? Porque você não vai ser aquela pessoa que acumula tudo e no fim do dia está cheio de coisa para fazer. Se você tiver a ordem para cada coisa, você vai conseguir dar conta de tudo, porque você vai estabelecer os horários e você também vai conseguir fazer uma coisa de cada vez, tá bom? Então, outra coisa que deixa a gente muito acelerado é um monte de coisa. Tipo assim, você tá fazendo uma coisa, aí vem outra, aí vem outra, aí vem outra, daqui a pouco você não sabe mais o que fazer, explode. É isso que acontece. Então assim, vai fazer alguma coisa, faz aquela coisa, tá bom? Por exemplo, eu vou fazer o almoço, então eu tô aqui, eu tô fazendo o almoço. Mensagem, não sei o que, e música, e assistir aula. E se alguém precisar de mim, depois eu tô agora fazendo o almoço, tô aqui de boa, entendeu? Está presente. Eu fazia o que eu fazia antes. Como eu, viciado em produtividade, né? Eu fazia assim, tipo, enquanto eu fazia o almoço, eu tava assistindo uma aula, ouvindo um podcast sobre alguma coisa. Hoje, eu parei, tipo assim, ou eu assisto uma aula, ou eu faço o almoço. Uma coisa de cada vez. Porque senão, eu fazendo as duas coisas, eu nem faço o almoço direito e nem assisto a aula. Entende? A gente acha que está aprendendo alguma coisa, a gente acha que está absorvendo alguma coisa, só que na realidade não estamos. O que a gente está fazendo é sobrecarregando o nosso cérebro. Então, ao invés de ter uma consequência positiva, essa é uma consequência negativa, beleza? Então, depois que eu percebi isso, eu resolvi fazer uma coisa de cada vez. Então, você está trabalhando, está fazendo as coisas do trabalho? Coisa do trabalho. E-mail do trabalho, entende? Fazer e-mail, responder um e-mail do trabalho, ao mesmo tempo conversar com outra pessoa também. Tudo que você vai fazer, faça unicamente. Esteja presente unicamente em cada coisa, tá bom? Outro desafio, né, eu fiquei pensando agora,
as donas de casa que, tipo, tá fazendo um almoço, aí tem um menino pra cuidar, e tem isso e tem aquilo. É muito difícil você não ser multitarefa hoje em dia. Mas se a gente não conseguir tirar tudo, que a gente consiga, no mínimo, assim, tirar o máximo de coisas possíveis. Porque tem coisas que são muito necessárias. Por exemplo, enquanto você tá fazendo um almoço, você olhar seu filho. Ninguém vai ficar só fazendo um almoço e vai deixar o menino de lado. Pelo amor de Deus, você nem pode deixar a panela queimar e também não pode deixar o menino cair. Então, assim, poxa, é necessário. E não se preocupe porque, biologicamente falando, a gente consegue fazer isso. Agora, tem coisas que intensificam essas multitarefas. É quando eu estou fazendo o almoço, olhando o meu bebê, ouvindo uma música e quando vem uma mensagem eu respondo. Que já são coisas assim. Mensagem e música já são coisas mais desnecessárias, entende? Então só de tirar o celular, eu falo isso em todo o vídeo, só de você diminuir a quantidade no celular já vai ajudar bastante, tudo bem? A você ser mais presente aí no seu dia a dia. E por último, e não menos importante, para que você tenha um bom 2026, você deve ter momentos de pausa no seu dia. Assim, um momento reflexivo, tá bom? Um momento que você realmente fique sem fazer nada. Mas Ana, eu já vou fazer isso quando eu acordo e antes de dormir. Perfeito. Se você, tipo assim, se você for a pessoa que fizer só ao acordar, vai ter efeito. Se você fizer ao acordar e antes de dormir, vai ter mais efeito. Se você fizer ao acordar, antes de dormir e durante o dia, vai ter muito efeito. E aí a gente vai tirar o chapéu pra você, porque tu é o cara. Nós estamos sempre muito ocupados, cheios de coisas para fazer. E é difícil para muitas pessoas tirar um momento durante o dia, nem que seja 30 minutinhos, para respirar e ficar sem fazer nada. Porque as demandas que nós temos ou que criamos para nós nos impedem. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não tirar 30 minutos do seu dia para fazer alguma coisa, você não vai conseguir, daqui a uns dias, você não vai conseguir fazer nada durante o seu dia. Uma das coisas que mais sobrecarregam o nosso cérebro é não ter pausa. Então, não adianta, por exemplo, eu falei para você, não seja multitarefas. Vamos supor que você é uma pessoa que faz uma coisa de cada vez, que tem o seu horário para fazer cada coisa. Perfeito, incrível, maravilhoso. Mas se entre uma tarefa e outra você não estabelecer momentos de descanso, não vai adiantar de nada. Porque você vai ficar parecendo um robozinho. Tipo assim, nós não somos robôs que somos automatizados para alguma coisa. Então, 7 horas da manhã eu tomo café, 8 eu lavo os pratos, aí 9 eu leio, aí 10 eu faço almoço. Pera aí, gente, calma aí. Que momento que você para e que você reflete? Isso também nos sobrecarrega muito, entende? Não ter um momento de pausa. Imagine você sai de um lugar e vai para o outro, sai de uma tarefa vai para outra. Se você faz um monte ao mesmo tempo, é bem pior. Mas se você faz um de cada vez, sem pausa, também. Pensa no seu cérebro, o tanto de vezes que ele vai estar trocando de tarefa, tanto de vezes, quanto que ele vai se esforçar, sabe? Ele vai forçar muito, você vai forçar muito. Se você não tem momentos de descanso, se você não tem momentos de relaxamento. Como que seria esse momento de relaxamento? Parar um pouco, respirar e ficar sem fazer nada. Isso é muito importante. Muitos estudantes têm, por exemplo, dificuldades em absorver conteúdo. E por que muitas vezes a gente não consegue absorver o conteúdo? Pessoas que estudam o dia inteiro, mas que não conseguem lembrar do que estudaram. Por conta disso, porque não tem momentos de pausa. Porque o seu cérebro não consegue. Veja bem, você absorve muita informação, mas você não tem tempo de processá-la. Se eu pego uma informação agora, por exemplo, você assistiu esse vídeo. Se você assistiu esse vídeo e logo depois já assistiu outro, é muito provável que no final do dia você não lembre nem de um nem de outro. Porque você não teve tempo de mastigar essa informação, de processar essa informação. Se você assiste esse vídeo e para nem que seja assim por 5 minutos e pensa, realmente,
Anne falou isso, isso e isso. Eu realmente estou acordando um pouco mais nervosa. Eu estou mesmo um pouco ansiosa, cheia de coisa. Pode ter certeza que você vai se lembrar de tudo, porque você conseguiu e você deu tempo para processar essa informação. Tudo bem? Então, assim, durante o dia, processe as informações. Tenha um tempo, sabe, para parar entre uma tarefa e outra. Nem que você diz, Ana, eu não consigo parar 1 hora, não consigo parar por 30 minutos. Entre uma tarefa e outra, por exemplo, terminei aqui de enviar um projeto para o trabalho. Antes de começar outro, vou parar aqui, eu vou tomar uma água tal, vou respirar um pouco, vou no banheiro. Terminei uma aula aqui, antes de ir para outra, vou dar aquela respirada, vou dar aquela pausa. Você vai perceber que você vai se sentir mais calmo e você, muito importante, você vai aprender mais. Porque as pessoas que fazem tudo sem pausa, elas fazem achando que vão ser mais produtivas e que vão aprender mais, quando na realidade o efeito é o contrário. Sim, meus amigos, se você diminuir a quantidade de estudo e aumenta a quantidade de descanso, você aprende mais. Dá uma bugada na mente porque é tudo muito contraditório, mas funciona. Funciona. Então, faça suas metas para 2026, mas primeiro, faça metas realistas e coloque descanso na sua vida. Procure priorizar o descanso, procure priorizar o tempo com as pessoas. Não seja o tipo de pessoa que busca as metas a todo tempo e não se importa com o que mais importa. Então foi esse o vídeo. Eu realmente espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Lembrando, pessoal, que se você gostou, deixa o seu like. Deixa o seu like no vídeo para mostrar que você gostou. E também se inscreva no canal se você não for inscrito, porque nós temos vídeos aqui todo domingo, meio-dia. E esses vídeos são especialmente para você que quer viver bem, que quer viver melhor. Também não esqueça, pessoal, de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, porque tem muitas pessoas que estão fazendo metas aí adoidados, sem saber, né, o que é mais importante, sem saber dessas dicas. Então, compartilhe esse vídeo para um amigo seu e também deixe aqui embaixo o seu comentário para falar o que você achou desse vídeo, tá certo? Vou deixar aqui do lado o vídeo sobre como ter um ano realmente novo, onde eu ensino para vocês a como cumprir todas as suas metas, tá bom? Então recomendo que você assista, porque ele é muito bom também para quem quer ter um bom, próspero ano. E é só clicar e assistir, tá bom? Clica aqui ao lado e assiste. Um beijo e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau, tchau. Clica no vídeo, hein? Clica no vídeo.